Olá, como vão vocês? Tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para um bate-papo do canal Atenção Difusa Mulher, que busca fazer a diferença na vida das mulheres e de suas famílias. Faço aqui também aquele pedido especial: curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. Isso é muito importante para para que o nosso projeto cresça, para que mais pessoas possam fazer parte do nosso universo. Então, vai lá, se inscreve agora, clica no sininho e já está fazendo parte do nosso universo. E a gente também agradece os inscritos e as inscritas do nosso canal, que estão sempre aqui conosco, nos dando apoio e força para o nosso canal. E lembrando que aqui também é o seu lugar de fala. Outro recado muito importante é o seguinte: que vocês assistam o vídeo até o final. Assim vocês não perdem nada sobre os temas abordados por nossas entrevistadas. Temas muito bons, temas excelentes, e vocês assistindo até o final, vocês não vão perder nada. E façam seus comentários, a opinião de vocês também é sempre importante para nós. Então, e segue a gente também no Instagram, o endereço está aqui na tela, tem muita coisa legal lá também, então segue a gente também no Instagram. Então, vamos ao vídeo. Conviver com atrofia muscular espinhal, conhecida como AME, é superar estigmas e barreiras diariamente. É o exercício de enfrentar desafios, mas sem perder o foco, que é reforçar sempre as capacidades do indivíduo e não as suas limitações. São muitas as histórias de superação de famílias que vão vencendo a AME todos os dias. E nesse bate-papo, nós vamos contar a história da Bruna e de sua filha Antônia, e como as duas e sua família vão se tornando vencedoras, proporcionando para Antônia, portadora da AME, uma vida plena e feliz. Seja muito bem-vinda, Bruna Vidal, mãe da Antônia, que vem contar a sua história aqui, um pouco da sua experiência. Seja bem-vinda, Bruna. Olá a todos, eu sou a Bruna Vidal, tenho 34 anos, sou a mãe da Antônia, sou engenheira de produção e estamos aí nessa luta já há quase 10 anos, vencendo a AME todos os dias. Então, Bruna, e quais são, então, as causas da atrofia muscular espinhal, a AME? Elas são classificadas por tipos? Quais os tipos existentes e a classificação de cada um deles? Os sintomas da AME, quais são? E quando começam a se manifestar, o diagnóstico geralmente ele é rápido ou não? Explica um pouco para a gente. Olha, a AME é uma miopatia neuromuscular. Ela tem 3 tipos, basicamente, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O tipo 1 é o mais grave da doença, que é o tipo da Antônia, AME tipo 1. Ele é o tipo mais severo, então ele acomete o indivíduo de uma hipotonia generalizada, né? A Antônia não consegue andar, não consegue sentar, não consegue deglutir, né? Ela não consegue respirar sozinha, né? Então, o tipo 1 é o mais agressivo. O tipo 2, nem tanto, o indivíduo já consegue sentar, né? Ele já tem um apoio cervical melhor. E o tipo 3, ele é um tipo que é mais tardio a manifestação, né? A AME, geralmente, ela é manifestada logo nos primeiros dias de vida, né? A Antônia teve a manifestação dessa miopatia com 6 meses. Então, até os 6 meses, a Antônia desenvolveu normalmente, como um outro bebê comum. Teve os marcos até 6 meses. E quando ela ia começar a sentar, ela não tinha esse apoio. Ela começou a regredir aí naquilo que ela havia ganhado até os 6 meses, né? Então, o diagnóstico, há quase 10 anos atrás, ele foi muito demorado. Hoje em dia, muitas pessoas conhecem a AME, né? A AME ficou conhecida aí no Brasil inteiro por várias campanhas, várias famílias aí lutando, gritando nas redes sociais para salvar os seus filhos. Então, a AME ficou aí muito conhecida, né? Mas há 10 anos atrás, nem eu sabia, não conhecia, mas muitos médicos também não. Então, isso dificultava aí o diagnóstico, né? Que ele é feito por teste genético, teste molecular genético, né? É somente detectado por teste molecular genético. Então, a Antônia passou aí por uma triagem, muitos exames, né? Até se chegar ao diagnóstico com 1 ano e 2 meses. Então, com 6 meses, ela perdeu os movimentos e só conseguimos o diagnóstico com 1 ano e 2 meses.
Isso depois também de uma briga grande para conseguir fazer o exame, né, para detectar essa doença, que não era um exame caro na época, né? Hoje em dia talvez o acesso seja um pouco mais fácil, mas não foi tão fácil na época. Então demorou-se 6 meses para um diagnóstico. Então também demorou-se 6 meses para se iniciar um tratamento, né? Uma intervenção. Então a gente teve um diagnóstico sim um pouco tardio. O tempo é precioso, né? O tempo é muito precioso. Então, Bruna, apesar de não haver cura, a AME ela tem tratamento. Então, quais são os tratamentos disponíveis? Qual que é a ação do tratamento? Ele paralisa a evolução da doença? E como isso amplia a expectativa de vida? Então, fala um pouco para a gente, que também eu acredito que deve ter muita coisa nova, né, hoje também na questão do tratamento. Fala um pouco para a gente dessa realidade. Então, há 10 anos atrás, quando a gente teve esse choque de realidade, né? Olha, a miopatia, a atrofia muscular espinhal, tipo 1, é o tipo mais grave da doença. E o que foi nos passado na época foi assim: não se apega que ela vai morrer. Então, eu estou falando de 10 anos atrás. A médica chegou, sentou comigo, com meu esposo e disse assim: não se apega que vai morrer. Esse foi o diagnóstico, e logo já com essa sentença de que Antônia não passaria de 2 anos de vida. Isso há 10 anos atrás. Por quê? Não existia medicação alguma. Então, também não se existia expectativa de vida. Então, pela literatura médica, há 10 anos atrás, estou falando de 2015, final de 2014, não tinha expectativa nenhuma para um paciente com atrofia muscular espinhal. Então, a sentença foi: leva para casa, que de 2 anos não vai passar, e não tem o que fazer. Só que os anos foram passando, nós fomos investindo em terapias para Antônio, fisioterapia, fono, e em 2018 saiu a primeira medicação para a AME, que foi o Spinraza, né? E aí começou aquela corrida contra o tempo, que nós também embarcamos nessa corrida, para conseguir a medicação milionária até então. O Spinraza custava 3 milhões de reais, 1 ano de tratamento, né? Então, várias famílias, foi aí que a AME, vamos dizer, explodiu no Brasil. As pessoas tomaram conhecimento. O que é AME? Tanto de campanha, camisa, criança, foto. Foi assim na nossa cidade também. A Antônia se tornou conhecida, nós aqui, porque nós gritávamos o tempo inteiro que nós precisávamos daquele remédio que salvaria a vida da nossa filha. O Spinraza, ele vai lá no gene defeituoso, o SMN1, e ele vai lá no SMN2 e desperta ele para produzir essa proteína neuromuscular, né? Então, ele tenta ali dar uma compensada. Então, por exemplo, a Antônia, ela já tinha perdido algumas coisas. Ela não deglutia saliva. Ela não conseguia ficar fora de um respirador, né? A Antônia consegue hoje deglutir a saliva, ela consegue comer alguns alimentos pastosos, líquidos. A Antônia tem expressão facial, ela não conseguia fechar a boca. Hoje ela faz um biquinho. Então, isso são conquistas para nós, para a família de AME, que sabe que um movimento é uma grande conquista, né? Então, depois do Spinraza, já veio o Rigisplan, o Zolgensma, que foi um outro medicamento milionário, né? 12 milhões de reais. Então, a gente fala de uma indústria que tem um público para eles pequeno, mas é um público que necessita desse remédio. Então, o Zolgensma é uma terapia. Então, assim, são poucas as opções que nós temos, e são opções caras, né? Então, as famílias, elas têm aí um trabalhar muito grande para ter acesso ao medicamento. Por exemplo, quem nos acompanha viu esse ano, desde o início do ano, eu brigando todos os dias para retomar o tratamento da Antônia, que a União tinha derrubado a minha liminar, né? Eu estava conseguindo o tratamento dela por liminar judicial, eles derrubaram a minha liminar e eu tive que entrar no SUS. E uma briga terrível, uma burocracia enorme, né? Mas nós conseguimos aí retomar esse tratamento. A Antônia já está indo para a 17ª dose do Spinraza e ela teve grandes avanços. Ela é outra criança depois que ela teve acesso a esse tratamento, né? E a gente não vai abrir mão, né? Deixar para lá. É uma briga dia após dia para conseguir manter o direito dela ao acesso à medicação.
É isso aí. Então, fala um pouco mais da Bruna, ou fala um pouco mais da Antônia. Bruna, fala pra gente quantos meses ela foi diagnosticada. Você já adiantou um pouco, né? Mas assim, o que que vocês perceberam? Quais foram os sinais, né, os sintomas observados? Como que a família recebeu esse diagnóstico? Você, principalmente como mãe, e você já adiantou um pouco, né, que o tipo da AME, né, é ao tipo 1, né? Fala um pouco como que foi esse receber esse diagnóstico, como que foi a família. Fala um pouco sobre isso com a gente. A Antônia eu coloquei para dormir, ela tinha 6 meses, e numa madrugada, tudo normal. Quando eu fui pegar ela para mamar, simplesmente ela tinha perdido os movimentos. Às vezes, quando eu conto assim, a pessoa, não, mas como é que foi? Foi assim. Foi, eu botei para dormir, quando eu peguei, ela estava mole, igual uma boneca de pano. Então, assim, aquilo tinha me assustado no início, eu achei que estava com sono, né? Mas no dia seguinte, você pegava a perna dela, ela caía. Pegava o braço, ela não conseguia. O bebê, ele tem esse reflexo, né? Você pega a perna, ele segura. E a minha filha estava daquele jeito, eu fui no pediatra, quando eu entrei, eu já segurava ela assim, né? Igual um nenenzinho em pé, 6 meses. Eu entrei com ela assim, no braço, assim, ó, assim. O médico já conhecia ela, o pediatra de rotina, e ele olhou aquilo, ele já assustou. Naquele dia eu saí do consultório pediátrico e ele falou assim: mãe, eu não sei o que é, mas já se prepara porque é algo muito grave. E eu saí de lá com encaminhamento para uma neurologista. E quem é mãe vai entender que só de ir no pediatra a gente já fica assustada, né? Tem que ter uma consulta, um examezinho. A mãe já sofre. Agora imagina sair do consultório pediátrico com um encaminhamento para uma neurologista. Aquilo É, me assustou muito no início, mas a gente não tem muita escolha. A gente não pode, vamos dizer, entre aspas, se dar o luxo de sentar e chorar, descabelar, porque tem um ser ali indefeso que não consegue gritar por ajuda, que necessita da nossa força, né? Então, assim, naquele momento, o meu esposo ficou completamente desorientado. Então, se você não se mantém firme, se você não encarar a situação, você vê que tem pessoas à sua volta que estão te olhando e dependendo ali de você, de uma reação sua, né? Então, assim, para a família foi um choque, porque, como eu disse, ela estava desenvolvendo. Era um bebê comum, não tinha nada de anormal, né? Na gravidez não foi detectado nada, nos exames assim que ela nasceu não foi detectado nada de anormal, estava seguindo tudo tranquilo, né? Os planos eram o quê? Festa de aniversário de 1 ano, né? Os planos eram se ia colocar num colégio, numa creche, se não ia, né? E aquilo tudo foi por água abaixo. Ela começou a fazer natação para tentar fortificar ali o tônus muscular, logo uma fisioterapia respiratória, porque já começou a ficar cansada, não conseguia respirar. Então, assim, a família foi um choque tremendo, mas em relação a mim, eu costumo dizer que se não fosse mesmo Deus na minha vida, realmente eu não sei onde eu estaria. Mas a gente precisa tirar forças e encarar a situação, porque eu sabia que a caminhada ia ser longa, mas que a gente precisaria caminhar, né? A gente precisaria ali lutar, independente do que fosse, independente do nome que tivesse, eu continuaria sendo mãe da Antônia, ela é minha filha, e ela necessitaria de cuidados, e cuidados especiais, além de uma criança, vamos dizer, no seu desenvolvimento típico, mas que ela ia necessitar um pouco mais da minha atenção, da minha força, mas que a gente certamente ia conseguir aí trilhar um caminho, porque o amor, quando a gente ama, a gente vence qualquer barreira, né? é isso mesmo, Bruna. Então, Bruna, mas de lá para cá, fala um pouco mais sobre as etapas mais desafiadoras nesses 10 anos, né? Quais foram as rotinas estabelecidas? Você falou de festa, de quem vê a rede social da Antônia, a gente vê que tem festinha, sim, né? Que tem festa. Então, como que é essa rotina estabelecida? Como que a família se organizou para os cuidados com a Antônia? E como que tem sido essa relação? Como que tem sido essa rotina dela? Fala um pouco sobre isso. Ela teve festa, mas a festa de 1 ano ela não teve. Né? Toda criança tem aquele festão de 1 ano. A Antônia não teve, porque Sim, a gente não tinha cabeça eu para imagino. pensar. É porque as perguntas eram muitas. Todo mundo Uhum, queria saber o que era, e a gente não tinha nome.
todo mundo queria saber por que não andava, e a gente não sabia por quê, né? Então, assim, a gente não fez essa festa de 1 ano para focar aí nesse diagnóstico, né? E quando ela fez 11 meses, ela teve uma internação. Quando ela fez 12 meses, 1 ano, ela teve uma internação grave, pneumonias, ela fazia pneumonia de repetição, né? Ela teve atelectasia no pulmão, um pulmão dela chegou a ficar assim, o outro pulmão dela ficou enorme. Ela teve muitas intercorrências aí até o diagnóstico, até a gente ter um nome para essa doença e a gente conseguir entender como lidar com a doença. A gente ficou dando muita, vamos dizer, popularmente, muita cabeçada, né? E sem saber o nome, não tinha assim, um tratamento, algo que a gente pudesse fazer para que ela pudesse ter uma qualidade de vida, né? Então, quando ela fez 1 ano e 2 meses, ela teve uma internação muito grave, ela ficou entubada 40 dias. E quando ela chegou o diagnóstico, né? Ela estava nessa internação, chegou-se o diagnóstico, a gente entendeu o que era, teve o conhecimento, e aí surgiu aí a oportunidade de levar a Antônia para casa, para ter uma internação domiciliar. E aí sim começou todos os nossos desafios de vida, porque eu tive que levar essa UTI do hospital para minha casa. Então, eu saí de casa para parir a Antônia, eu voltei para casa com um bebê no colo e era dar mamar, trocar fralda, aqueles cuidados de recém-nascido. Quando eu volto com a Antônia para o hospital com 1 ano e 2 meses, eu já volto para casa com um bebê de tráqueo, né? Que, para quem não sabe o que grosseiramente explicando, é um buraquinho na traqueia, né? Que é introduzida ali uma cânula para facilitar o caminho da respiração, né? Para ser mais curto esse caminho e a pessoa não fazer tanto esforço para se respirar. Então, ela respira ali pela tráqueo, ela se alimenta por um bottom, né? Diretamente aqui no estômago. Então, eu voltei para casa com uma criança com muitas necessidades, e ali sim começou os desafios de ter que ser uma enfermeira mãe, né? Eu não ia ser só mãe, eu ia ser uma técnica de enfermagem, eu sou engenheira, eu aprendi a lidar com número, com conta, calculadora, máquina, eu tive que aprender a lidar com sonda, com equipo, com luva, então assim, eu tive todo o treinamento dentro de uma UTI, eu aprendi o que estar com uma mão estéril, eu aprendi como fazer uma higiene, né? Então, assim, eu tive um treinamento, eu e meu esposo, para levar a Antônia para casa, e aí a gente iniciou essa nova fase, com novos desafios, e eu tive que aprender no dia após dia a ser uma mãe / enfermeira, né? E para poder conseguir lidar com a AME, buscar muito conhecimento, a ajuda de outras mães, entender como funcionava o home care, que foi o que a gente adquiriu anos depois, né? Esse auxílio, mas até os 4 anos de vida da Antônia, eu e o pai dela, nós cuidamos dela sozinho e Deus. Nós não tivemos ajuda de outras pessoas, então eu não dormia, eu não comia, era ali um cuidado intensivo, até eu conseguir uma ajuda, né? Alguém que pudesse me auxiliar nesses cuidados. Então, Bruna, mas e como que tem sido agora, hoje, né? A adaptação da Antônia e a sua inclusão social. Fala um pouco também sobre, você falou que buscou ajuda de outras mães. Fala um pouco sobre a sua atitude de compartilhar com outras mães essa sua experiência de vida, né? E assim ajudando outras famílias. Fala um pouco sobre essa experiência. E um detalhe que você falou dessa questão das liminares e tal, fala um pouco também para a gente quais são os direitos de uma pessoa portadora da AME. É muito importante, acho que, passar isso para as demais famílias que passam pelo mesmo problema. Fala um pouco para a gente. Então, quando eu fui para casa com a Antônia, nós tínhamos que fazer fisioterapia na rua, fono, eu tinha que levar. Então, quando eu saía de casa e ia até a fisioterapia e fazia esse percurso, eu recebia muitos olhares. Pessoas que olhavam para nós, que tá, coitadinha, que dó, que pecado. E se eu fosse uma pessoa um pouco mais sensível, ali eu tinha parado, eu não saía mais de casa. Porque era assim, nossa, mas você é tão nova, passando por isso. Né? As pessoas, elas tendem a colocar um fardo sobre nós, sobre a maternidade atípica, que muitas vezes não existe. E se eu não começasse a falar o que a minha filha tem para levar conhecimento,
eu estaria até hoje ouvindo perguntas: o que a sua filha tem? Porque uma hora aquilo cansava, né? Toda vez sair na rua, mas que ela tem? Por que não anda? Por que não fala? O que é esse caninho no pescoço? Por que usa esse aparelho? E foi um trabalho, assim, diário. Atrofia muscular espinhal. AME. Ela tem, eu explicava assim para as pessoas entenderem, ela tem um músculo preguiçoso. O músculo dela não trabalha. E aí, pelo músculo não trabalhar, o músculo respiratório não trabalha, né? O músculo do membro superior, inferior, ela não sustenta a cabeça. Então, a gente explicava, levava esse conhecimento. Eu não tive, na época, muitas mães para me trazer um suporte. Mas hoje em dia, nessa caminhada que nós tivemos, levando informação, ventilando informação para todas as pessoas, hoje mães me procuram, né? Mães aqui de perto, de longe, para uma ajuda, um suporte, muitas vezes até assim, emocional, psicológico, né? Porque o conhecimento hoje da AME já é muito maior, as informações são muito, muito acessíveis. Você perguntou acerca dos direitos de uma pessoa com AME. Hoje em dia é fácil você saber, é fácil você entrou na internet, você digitou AME, já tem uma enxurrada de informação. Por exemplo, a Antônia ela tem direito ao LOAS, que é um benefício que as pessoas com deficiência têm. Para a gente conquistar esse benefício, quanto foi a luta para conseguir, né? Quantas tentativas, né? O direito que ela tem, o maior, que eu vou te dizer assim, não é uma vaga para estacionar um carro, né? Não é uma fila preferencial, mas o acesso à medicação foi um grande direito que foi conquistado, né? Então, assim, hoje, essa medicação é disponível pelo SUS, mas na época, em 2018, quando saiu, a gente tinha que comprar. Então, a gente tentou juntar 3 milhões de reais para comprar, porque qual pai, qual mãe que não vai tentar o impossível para salvar a vida da sua filha? Né? Então, assim, o maior direito hoje, que eu posso te dizer, de um portador de atrofia muscular espinhal, é o acesso ao tratamento. Então, essa foi a maior conquista, o marco das pessoas com AME, né? Agora, os outros direitos são os direitos de uma pessoa portadora de deficiência. E o acesso ao medicamento é tudo, né, na vida da pessoa, Expectativa né? de vida, né? Com certeza, né? Com certeza. Então, Bruna, a nossa história sua é uma história muito inspiradora, uma história muito bonita, uma história de luta, mas é uma história de vitórias. A gente vê como que vocês são vitoriosos no dia a dia. É uma batalha por dia, a gente imagina, mas a gente vê que vocês são pessoas assim que vêm inspirando outras pessoas, outras histórias. Então, muito obrigada pela sua participação, por estar aqui contando a sua história e inspirando outras pessoas a ter essa mesma postura, essa postura mais positiva. Quando a gente olha a rede social, a gente vê como que vocês são assim, muito positivos para poder cuidar da Antônia, incluindo a Antônia, é muito bacana, muito legal mesmo. Então, a gente agradece muito a sua participação aqui com a gente. Obrigada. Em relação a essa questão do lado positivo, né? Eu acho necessário, porque a vida, sim, ela já é difícil. Tirando essa parte da atrofia muscular, a vida já é difícil, a gente tem problemas. Se eu te perguntar aqui agora, perguntar para a sua equipe, todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas para resolver. Então, eu acho que a gente não precisa ainda acrescentar um peso maior, né, sobre a luta que a gente tem. A gente pode levar com leveza, a gente pode levar com sorriso, né? A gente pode fazer escolhas, né? Eu costumo dizer que ou a gente acorda dizendo: ó vida, ó tristeza, ninguém me ama, ninguém me quer, e ter aquele dia horroroso, ou a gente pode acordar, olhar para a luta, olhar para o problema e falar assim: se quiser que me acompanhe, porque eu não vou parar. E foi mais ou menos isso que eu tive que fazer com a Antônia. Quem tiver incomodado, que se dane, que eu estou passando com a minha cadeira de rodas e eu não vou parar. Porque, infelizmente, as pessoas olham... Por exemplo, a gente ia ao shopping. É cada olhar, era cada virada que a gente, sabe, percebia. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia a gente passa... Ah lá, Antônia.
aquela menina da internet, você é a menina do vídeo. Então é diferente. Quando a gente escolhe levar o conhecimento, mostrar o que eu conheço muitas mães que não saem de casa por conta dos filhos. Né? Eu não falo agora só de AME, mas assim, uma criança autista, uma criança com síndrome de Down. Tem mães que não saem de casa. Né? Então, assim, a mãe ela se limita ali ao filho, às necessidades, mas aí também não existe a mulher, aí também não existe a esposa, aí também não existe ela mesma, e aí vai virando aquele efeito dominó, sabe? Uma coisa vai levando a outra, né? Aí o casamento acaba, aí a depressão chega e a ansiedade chega, né? E a criança vê na mãe um espelho, né? A Antônia, eu vejo isso nos olhos dela, ela me vê como um espelho. Ela reflete aquilo que eu reflito para ela, é uma para a outra. Então, acho que a gente pode levantar a cabeça todos os dias, ter fé, o mais essencial para todos os dias, e seguir em frente, que eu tenho certeza que muita coisa boa, nova, a gente vai conseguir alcançar com fé, com otimismo, com graça e com um sorriso no rosto. É isso aí, muito obrigada aí por ouvir toda essa mensagem positiva que a gente tem que levar mesmo, todo dia. Realmente, vamos acordar, e é um novo dia, uma nova luta, mas também pode ser nesse dia pode ter muitas vitórias, né? Muito obrigada, Bruna, pela sua participação. E eu agradeço também a minha equipe, ao Sandro Alves e a Lígia Passos, que estão sempre nos bastidores, dando aquele suporte, né, aquele suporte fundamental para o sucesso do canal. Obrigada, Bruna, mais uma vez. E se você gostou, curta e compartilhe para que mais pessoas vejam esse conteúdo valioso. Até a próxima. Tchau!